proporcionar um bem-estar para o paciente, mas ao mesmo tempo a gente tenta de todas as formas proteger o paciente. Olá, Ana, proteger o paciente e manter sua saúde íntegra, né? Então, eu amo a medicina ortomolecular justamente por isso, né? Porque muita gente fica falando que a medicina ortomolecular não existe, que isso daí é falcatrua, né? Na verdade, a gente fica com pena até dos profissionais que falam isso, porque a medicina ortomolecular, ela realmente está anos-luz na frente e a medicina tradicional vem acompanhando depois, porque a medicina ortomolecular estuda o medicamento, usa o medicamento e aí 5 anos depois a indústria lança na farmácia e aí a medicina ortodoxa aceita. E a ortomolecular já está cansada de usar, já está cansada de defender aquele protocolo, né? Então, os meus pacientes sabem que eu faço a reposição, mas eles realmente têm que tomar as fórmulas que eu faço, porque a gente protege os órgãos contra câncer, contra qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de efeito colateral que o paciente possa vir apresentar. Então, eu brinco com eles que às vezes a gente acaba tendo que tomar muitos remédios, mas outro dia eu ainda postei para vocês aí algumas substâncias que eu realmente uso bastante, que é a cúrcuma, a melatonina, a quercetina, o licopeno, enfim, são substâncias antioxidantes, né? Anti-inflamatórias, né? O mal do mundo hoje é a inflamação e a gente acaba melhorando bastante. Eu faço a pós da FAPS, que é maravilhosa, né? Então, já fiz, acho que nem sei quantos cursos do professor Efraim e eu gosto muito e a gente tem muito para aprender. Então, eu estudo muito, todo mundo sabe que eu estudo muito, meus pacientes sabem que eu estudo muito, porque eu gosto de desenhar, eu gosto de mostrar tudo, mas todas as vezes que eu vou assistir aula, eu chego em casa e eu entro em desespero, porque eu acho que eu não sei nada, porque sempre tem alguém que sabe muito mais, e isso pra gente é maravilhoso, porque faz a gente querer estudar mais e aprender mais e se aprofundar mais, e realmente faz uma diferença muito grande, né? Então, eu vou deixar salva para deixar. Mas creatina você deve tomar nos dias de treino, tá, gente? Então, creatina tem que ser nos dias de treino, né? O xilitol, se você colocar muito, ele vai quebrar o jejum, tá, gente? Mas o xilitol tem uma grande vantagem em relação aos outros adoçantes, que é não ter ciclamato de sódio, né? Então, ele tem essa vantagem, mas ele tem um pouquinho mais de carboidratos. Se você tomar um pouquinho só, não vai. Obrigada, gente. Obrigada, Adriana, querida. Se você tomar um pouquinho mais, ele não vai te atrapalhar, né? Mas... E aí hoje a gente ouviu falar muito da cúrcuma, né? Então o professor hoje, professor também maravilhoso, professor Luiz Moreira, lá da FAPES, ele falou muito com a gente hoje sobre a curcumina, né? E realmente ela é uma substância maravilhosa que em breve vai entrar provavelmente no protocolo oficial de oncologia no tratamento do câncer. E é uma substância maravilhosa, né? Então eu gosto muito da cúrcuma, eu uso cúrcuma, todo mundo aqui em casa toma cúrcuma. Então eu treino 3 vezes por semana com o personal e os outros dias eu faço um pouquinho, obrigada. Os outros dias eu faço um pouquinho de aeróbio, ontem eu fiz um pouquinho de musculação sozinha, né? Pode sim, o colesterol hoje não é o nosso vilão, graças a Deus, né? A gente sabe disso, então o colesterol... O que a gente quer só é que ele esteja não oxidado, então você não deve estar inflamado, né? O colesterol não oxidado é fonte dos nossos hormônios, né? Os nossos hormônios vêm do colesterol não oxidado. Então, a gente não quer um colesterol lá muito baixo. Pode ser a raiz da cúrcuma, né, gente? A estévia também é boa, também não tem ciclamato. Mas o colesterol realmente não é o grande problema, né? Você tem que ver a apolipoproteína A e a apolipoproteína B, que a medicina ortomolecular já defende há anos e anos e anos a importância dessa relação, e agora a medicina também ortodoxa está adotando isso, graças a Deus, então o colesterol não é tão importante. O importante mesmo é você saber o quanto desse LDL está oxidado, né? Triglicerídeo é carboidrato, tá? Então a gente sabe muito bem que o colesterol, quando você faz uma dieta low carb, você tem um aumento do colesterol caso você tenha uma predisposição genética a ter um colesterol alto, que é o meu caso. Mas o triglicerídeo é alimentar, né? Então se você diminui a ingesta de carboidratos, o triglicerídeo cai.
Então, o meu colesterol chega a 290, que eu herdei da minha mãe e vai ser sempre assim, ponto. Mas o meu triglicerídeo é 35, 40, porque o meu carboidrato é bem pequeno, né? Então, obrigada, gente. Então, assim, eu não me preocupo com o meu colesterol e nem quero baixar meu colesterol, né? Nunca vi nada sobre relação de jejum longo com vitamina D, mas posso até ver, dar uma pesquisada, mas nunca vi nenhum trabalho acerca disso, né? Vitamina D também, a gente quer uma vitamina D otimizada, em alguns casos, né, acima da média, mas o paciente que tem uma doença autoimune é um paciente que não pode, de maneira nenhuma, ter uma vitamina D baixa, porque ele precisa que no feedback da glândula, o ACTH já esteja baixo, o nível de vitamina D tal que baixe o ACTH. E o paciente que tem resistência à insulina, gente, ou o paciente diabético já, a vitamina D dele não pode ser baixa de jeito nenhum. Então funciona assim, você precisa da insulina para conseguir pegar a glicose e levar a glicose para onde ela deve ir, né, para os órgãos que ela deve ir. Essa insulina, ela fica lá dentro do pâncreas, na célulazinha, lá dentro da vesículazinha do pâncreas. Para essa insulina sair dessa vesícula, você precisa acionar o canal de cálcio, né? Então você vai precisar do cálcio. Quem carrega o cálcio no nosso organismo, no nosso sangue, é a vitamina D. Então, o diabético precisa de um aporte extra de vitamina D. A vitamina D não pode faltar, porque senão ele vai piorar a sua resistência à insulina. Então a gente tem que estar sempre repondo, e a maioria dos pacientes pré-diabéticos ou diabéticos tem uma vitamina D baixa, né? Então a gente tem que dar uma olhadinha, né? A compulsão ela é gerada por déficit de serotonina, não tem a ver com quantidade de horas sem se alimentar. É um déficit de serotonina pontual, né? A gente sabe disso, eu posso falar, serotonina com dopamina. Então, o queijo provolone, ele é low carb, ele entra na cetogênica, ele só não entra na Whole 30. Na Whole 30 entra o kefir de água e entra o kombucha, mas não entra o kefir de leite, tá, gente? Na cetogênica, você tem que dar uma controlada nas calorias, se você abusar, você pode não perder peso, né? Então, sempre quem quer emagrecer, eu peço para dar uma seguradinha. A triglicerídeo de 70 tá excelente, né, gente? Excelente. A diferença básica do cardápio da cetogênica para low carb é a quantidade de carboidratos, né? Basicamente, a lista de compras é a mesma, o que vai variar são as doses de carboidratos diárias que você vai consumir. Os queijos são os queijos gordos, né? Os queijos amarelos, né? O desafio fica disponível no Hotmart para você. Quando acaba, fica quanto tempo? Pelo menos depois que acaba, pelo menos um mês ainda fica liberado, tá, gente? Está tudo aberto ainda para o pessoal que já fez. Na Keto, você vai... Então, assim, a gente, né, a nossa Nutri fez um cardápio sugestivo, tá, gente? Você não precisa seguir, então é sugestão para, né, você começar e aí fazer no começo, para quem não conhece, para quem precisa de uma certa, né, direção, mas depois você pode misturar os pratos, trocar os alimentos, depois você vai estar substituindo, e aí na cetogênica eu acho interessante porque na primeira semana a gente faz o cardápio de todos os desafios, mas a partir da segunda semana a gente já tira os cardápios, porque o paciente já começa ele mesmo a montar os pratos, a preparar as refeições e a ver a hora que ele precisa comer, se ele precisa o lanche ou não, né? Então isso é muito interessante, principalmente o pessoal da cetogênica, o que eles falam para mim assim que é muito interessante é que eu vejo, né, nos grupos eles falam, na segunda, terceira semana, fala, hoje nem tomei café mais, já estou pulando meu café. Então, começa a pular e às vezes faz jejum de 24 horas uma vez na semana com muita facilidade, né? Depois faz jejum de 16, 8, então um dia pula o café, um dia pula o jantar, enfim. E vai embora andando, assim, é muito interessante, né? Porque parece realmente o desenvolvimento de um bebê que começa a andar e daqui a pouco está para baixo, para cima sozinho, independente, né? Então,
o objetivo principal dos desafios é realmente esse, né? Então, eu acho que a gente, quando criança, pelo menos na minha casa sempre foi assim, se eu me machucava, se eu ficava doente ou se eu ficava triste com alguma coisa, eu ganhava um sorvete, eu ganhava um picolé, eu ganhava uma caixa de bombom, eu ganhava um chocolate. Então, isso sempre foi uma recompensa para mim, né? Então, provavelmente eu já tenho esse déficit de serotonina e dopamina desde de criança e eu conseguia ter essa recompensa com o alimento, né? Então, eu aprendi a comer as coisas erradas e essas coisas erradas sempre me remetem à minha infância, aos momentos que eu passava em família, com meu pai, com a minha mãe. Então eu acabei criando uma relação de afeto com a comida muito grande. E eu mereço porque hoje eu estou muito cansada, eu mereço porque eu fiz muita coisa, eu mereço porque hoje o dia foi muito difícil, eu mereço porque as coisas deram errado. E a comida sempre veio me acalentando, né? Sempre veio como um acalentador. E isso daí é uma coisa normal de acontecer, né? Então, foi o que eu falei para vocês. A gente automaticamente come isso como se já fosse normal, né? Então, é muito interessante quando você fala que de manhã você não come pão e aí as pessoas perguntam, mas você come o quê? O ovo, mas você come ovo todo dia. E a vida toda a gente comeu pão com manteiga, ou pão com presunto e queijo, ou pão com margarina e nunca reclamou porque era automático, né? Então, eu acho que o objetivo principal do desafio é a gente mudar o nosso modo automático de se alimentar, né? E a proposta do Whole30 principalmente é essa, te dar uma consciência alimentar do paladar, do que você está comendo de fato. Você vai parar para pensar o que eu estou comendo, o sabor que eu nunca percebi antes, esse sabor. E esse é o objetivo principal. A cetogênica já mudou bastante isso na minha vida, mas eu ainda tenho alguns vícios de compulsão, ainda tem alguns ataques compulsivos, vamos dizer assim, de vez em quando, que eu acredito que eu possa melhorar um pouquinho mais e essa vai ser a minha proposta, né? Então, não é um desafio de emagrecimento, nenhuma das três, né? Os três desafios, na verdade, são realmente desafios para você mudar definitivamente sua vida, né? Então, 1,63 m, 63 kg está ótimo, eu tenho 1,62 m e eu peso 63. Então, peso não é o nosso problema, o nosso problema é a distribuição. Então, eu preciso de ter músculo para que a minha gordura seja menor. Não tem outro jeito de ser magro, exceto aqueles que já nasceram magros, os felizados da vida, que geralmente não gostam de comer. Então, esses pacientes, eles sim precisam se preocupar com o peso. Mas a gente que sempre lutou contra a obesidade, sempre lutou contra o peso, o que a gente precisa é aumentar a massa magra, né? Então, a única maneira que a gente tem de se manter magra é realmente aumentando a massa muscular. É engraçado porque às vezes alguns pacientes falam para mim assim, nossa, mas você ama ser forte, né? Você ama treinar. Não, gente, eu não amo, ninguém ama. Quando a gente ama é porque está treinando errado, né? Mas eu tenho duas opções na minha vida. Como obesa, ex-obesa, obesa, mas agora atualmente sem sintomas da minha doença, eu posso escolher entre ficar forte ou gorda. Magra, realmente só em outra vida. Nessa agora eu não vou conseguir. Então eu realmente comecei a gostar de trabalhar a minha parte muscular e às vezes é engraçado também, eu acredito que a tela do celular deve aumentar um pouquinho o tamanho, porque os meus pacientes, obrigada. Os meus pacientes, quando entram a primeira vez, falam, nossa, mas você é pequenininha. Então, eu acredito que muita gente acha que eu seja muito grande, mas eu não sou, graças a Deus, porque eu também não queria ser. Mas eu realmente tenho uma massa muscular que pesa bastante e essa mesma massa muscular que me dá uma certa liberdade de uma vez na semana comer, ou de dar uma abusadinha e conseguir manter um percentual de gordura mais baixo. As minhas tentativas anteriores de fazer aeróbio e passar fome, elas não funcionaram, né? Então, não tem manipulado, né, gente, que faça ganhar massa. Olá, Wellen, querida. Então, o Saxenda, ele aumenta a liberação do GLP-1, né? Então, o GLP-1 age lá no pâncreas, dá uma certa saciedade, porém,
você tem que enjoar para você ter os benefícios. Tem muita gente que toma Saxenda, toma Victoza e aí fala, eu não enjoo, e não emagreço. E aí eu pergunto, você enjoou? Não senti nada. Então, assim, se não enjoou, não adianta. Não faz efeito em todas as pessoas. Em algumas pessoas realmente, olá Lídia, querida, apareça. Estava passeando que eu vi. Então, em algumas pessoas ele realmente não faz efeito, né? E eu também não acho que seja necessário, tá, gente? Eu nunca tomei, para falar, eu experimento quase tudo, mas eu nunca tomei Saxenda, nem Victoza, nem Ozempic, nem Trulicity, porque eu realmente não gosto da sensação de enjoo. Eu detesto a sensação de enjoo, na verdade. Dor, eu sou bem resistente, mas o enjoo realmente me incomoda bastante, né? Então, oi para Mariana. Então, modulação não, você vai fazer reposição, né? Então, a serotonina você tem que tratar o intestino e você tem vários serotoninérgicos que você usa para tentar melhorar. Eu tento evitar os serotoninérgicos controlados, porque embora eles tenham seus efeitos, eles realmente diminuem bastante a libido e eles dão uma certa anedonia, né? A pessoa fica meio indiferente, né? Então, eu evito usar, mas em alguns pacientes a gente realmente tem que usar, né? Whey na cetogênica pode, sim, né? Eu aconselho sempre os meus pacientes a ficarem com meio scoopzinho lá. Então, quem enjoa com Saxenda tem um bom resultado, geralmente, sabe? O normal é esse. Então, esses dias eu atendi um paciente que falou, eu estava usando Saxenda, mas aí eu enjoei muito e meu médico mandou parar. Eu falei, pois você estava funcionando. Então, quem está enjoando, parabéns, está funcionando. Mas a sibutramina é outra coisa, não enjoa, tá, gente? Sibutramina, ela aumenta a serotonina e noradrenalina. Caso você não tenha deficiência desses dois, ela não vai te trazer nenhum tipo de benefício, mas não enjoa. O que enjoa são realmente os agonistas de LP1 que a gente estava falando aí agora há pouco, né? Saxenda, Victoza, Trulicity, Ozempic, né? Esses aí são os que enjoam, né? Então, quem tem alguma doença realmente tem que conversar com o seu médico e tem que saber o porquê dessa hipertensão arterial. Hoje em dia a gente sabe que a hipertensão arterial está diretamente relacionada à hiperinsulinemia, então os altos níveis de insulina aumentam a pressão. Quando você diminui essa insulina, a pressão cai e... Então, o whey na cetogênica, eu sempre aconselho os meus pacientes a ficarem com meio scoopzinho, uma ou duas vezes ao dia, né? Oxandrolona é um derivado de DHT, então você tem que tomar cuidado com a dose, com a via de administração, né? Então, você que tomou Saxenda e Ozempic e não sentiu nada, então não adianta insistir, você vai gastar dinheiro à toa e você vai ficar lá de alguma forma alterando o funcionamento do seu pâncreas em vão, né? Então eu não insistiria. Pois exatamente. Então, quando a pessoa vomita muito e ela quer continuar, eu diminuo a dose, peço para ela manter a dose bem baixinha, né? Mas em algumas pessoas realmente fica insuportável e aí o paciente, quando ele quer manter mesmo ali, eu falo para ele tomar um Vonal e tentar segurar, mas eu mantenho na dosezinha baixinha. O Ellen era hipertensa. O Ellen, minha paciente querida, que fica aí agora se esbaldando nas danças que eu vejo. A Ellen tinha realmente um sobrepeso importante e a pressão alta com uma insulina alta. E hoje ela está maravilhosa, muito mais jovem, com a pressão normal, graças a Deus. Então, depende muito, cada caso é um caso, né? Mas aí você tem que realmente ver o porquê que a sua pressão está alta, qual é a causa, né? Mas aí se você fosse escolher um desafio, você poderia ficar com a Role 30, porque a Role 30 não tem contraindicação, é uma dieta baseada em comida de verdade, rica em verduras, legumes, vegetais, e realmente não tem como fazer mal, né? Então, glifage é metformina, né? A metformina, ela inibe a transformação, a glicogenólise, né? A formação da glicose lá. E ela retém algumas outras propriedades, né? Excelentes, maravilhosas. Então, eu gosto muito da metformina, sempre falei isso, eu sou muito fã da metformina. Então, muitos pacientes meus tomam metformina e ela é maravilhosa, ainda é de graça quando o médico faz a receita, né? Eu tomo metformina então, obrigada a você, Ellen, pelo carinho, pela confiança.
E aí, engraçado, tá travando, mas meu sinal aqui tá cheio, né? Interessante, eu não sei, aqui tá cheio, para mim não tá travando não. Então, o whey na cetogênica, você pode ficar com isolado hidrolisado e você pode fazer meio medidor 2 vezes ao dia. Água com gás vai sim, Ellen, eu confirmei isso. Água com gás vai, água saborizada também vai. Uma água com limão também vai, bastante gelo. Então eu acho que dá pra gente ficar bastante saciado. Eu vou tentar, eu vou conseguir. E eu li bastante sobre a Role30 esse fim de semana, né? Então, eu acho que vai valer muito a pena. Eu estava meio com medo de não conseguir, mas eu realmente tentei e eu vou fazer, eu vou conseguir, dessa vez eu vou conseguir. Então, quem não tem diabetes pode tomar. A metformina, ela não diminui a glicemia, tá, gente? A metformina, ela diminui pontualmente a insulina. A menos que você esteja tomando outros medicamentos para diminuir a glicose, a metformina não vai diminuir sua glicose. Ela diminui a insulina pontualmente, né? Então a gente não faz hipoglicemia tomando metformina, né? A metformina age a nível de insulina. Isso é muito importante a gente saber. Tem muita gente que acha que a metformina diminui a glicose porque os diabéticos usam, mas os diabéticos que usam são os diabéticos tipo 2 que têm resistência à insulina. Por isso que eles usam, tá, gente? De nada, de nada. Então, assim, um beijo para Goiânia. Qualquer dia eu vou aí. Já falei com a Mi que nós vamos aí visitar. Eu vou conseguir completar o desafio. A Berberine, gente, Berberine é maravilhosa, mas a gente vai ter que ter um dia só para falar dela. Então, hoje a gente também teve uma aula maravilhosa de Berberine. É maravilhosa em vários sentidos, né? Então, também anti-inflamatória, antioxidante, também diminui a resistência à insulina absurdamente, com inúmeros outros benefícios, né? Pois é, todo mundo tem que vir passear no Rio de Janeiro. Eu não posso atender pelo Brasil, tá, gente? Não porque eu não queira mais. Mas eu tenho uma grande novidade. Não sei se tem muita gente aí de São Paulo, mas a gente vai abrir a agenda de São Paulo. Então a gente vai atender mais vezes em São Paulo, porque tô com uma listinha lá bem grande. Então quem for de São Paulo já pode ir se preparando, ou para quem for mais perto ir em São Paulo. A gente só tá vendo onde a gente vai atender direitinho e tal, então em breve vocês vão estar sabendo. E tá travando, mas não é aqui não, porque o pessoal falou que tá normal, deve ser sua internet aí, aqui acho que tá direitinho. Um beijo para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, a Role30 é uma dieta, é um tipo de alimentação que ela se baseia em comida de verdade, né? Então, as comidas com código de barras vão sair. E vão sair grãos, cereais, leguminosas, queijos, laticínios vão sair, refrigerantes, esses alimentos vão sair. Goiânia, a gente tem o Dr. Amir Saado, que é o meu colega maravilhoso daí. Então, eu confio muito no trabalho do Amir, eu gosto bastante do trabalho do Amir. Ele também é muito estudioso, né? Quem for daí de Goiânia, e se eu fosse de Goiânia, eu consultaria com o Amir. Então, a agenda de São Paulo, assim que tiver aberta, a gente vai avisar aqui, tá? Mas quem já tiver interesse, pode estar ligando para o consultório amanhã e chamando as meninas e deixando uma listinha com o nome e telefone, que aí as meninas já vão fazendo uma listinha. Em São Paulo eu tenho uma procura muito boa, né? Eu não estou conseguindo dar conta dos meus pacientes antigos, né? Então aí a gente vai ter que abrir mais um dia, e aí abrindo mais um dia, minha intenção é ir a São Paulo 2 vezes por mês, ficar pelo menos uns 4 dias, né? A gente não pode atender em todos os estados, porque a gente tem que ter o registro do CRM em cada estado que a gente vai atender. E eu tenho daqui do Rio e de São Paulo, entendeu? Então aí acaba que eu tenho que me ficar por São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, então é isso. Quem quiser participar, gente, vai ser um prazer estar com vocês. Então, o doutor Amir Saado atende em Brasília também. A agenda dele em Brasília está aberta. Se eu não me engano, ele atende aos sábados em Brasília. Em Salvador, tem o doutor Marcelo Almeida, mas não me lembro se tem mais alguém, mas enfim. E também dá para vocês pegarem um avião e dar um passeio no Rio de Janeiro. Um abraço para o quarto GBM, que sempre me acolheu com muito carinho. E um beijo. Quem quiser se inscrever no desafio, gente, vai estar aberta hoje até às 23h59. E aí a gente vai se falando lá no grupo do WhatsApp. Um beijo.